Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao vídeo Dicas de Comissionamento, que vai tratar, nesse caso, da injeção primária de corrente em transformadores de corrente, em T6, de proteção e medição, qual é o objetivo desses testes e também vamos fazer análise das polaridades dessas correntes injetadas, para verificar a polaridade do TC em relação aos relés de proteção e medição. Eu espero que o assunto lhe seja útil. O tema pode parecer simples, mas você verá que há aspectos importantes nesse tipo de teste e que nem sempre eles são observados. A questão da injeção primária de corrente, especificamente, é muito importante para as atividades de medição e proteção. Eu particularmente já acompanhei vários, em que a pessoa foca principalmente a verificação da relação de transformação, o que chamamos de RTC, a continuidade do circuito e a confirmação das fases. Se cada fase do TC está chegando corretamente nas respectivas fases dos relés de proteção e dos medidores. Mas a gente vai ver nesse vídeo que tem uma coisa bem importante que não é dada muita atenção, mas que é fundamental para quem trabalha com proteção e medição. Então vamos ao vídeo. Bom, a gente aqui está mostrando de uma forma, digamos assim, esquemática, os 3 T6 de um equipamento qualquer, pode ser uma linha de transmissão, pode ser um transformador, e aqui a gente representa os terminais primários, onde o condutor entra e onde ele sai, nas 3 fases, e como se vê, a característica do TC é que ele está em série com o circuito principal, que seja uma linha, que seja um tráfego. Se fosse um TP, você ia ver que o ponto teria um ponto saindo daqui e não passando por dentro dele, tá? E logicamente que esse condutor passando pelo TC, pelo interior do TC, nessa caixa aqui, tá certo, do TC, é onde você tem os enrolamentos primários e secundários, tem o núcleo, isso geralmente é envolvido em óleo, e é por aqui que a corrente passa, corrente primária. Essa espira primária, ela tem, o enrolamento primário do transformador tem poucas espiras, em geral é uma única espira, que é o próprio condutor da linha, e tem várias espiras no secundário. A fiação secundária que sai daqui, aqui tem um núcleo com enrolamento primário e com secundário, que tem várias espiras, ela sai para a caixa de ligação, que a gente vai ver mais detalhes sobre isso aí. Bom, e aqui, para exemplificar, a gente está colocando aqui o condutor primário, mostrando uma barra apenas, e mostramos o enrolamento secundário. Como eu disse, o enrolamento secundário ele é formado por várias espiras, porém, para simplificar, para efeito didático, nós vamos representar uma espira só, secundária. Como se vê aqui, o primário ele tem, de um modo geral, isso é quase universal, o lado da polaridade, o primário nós chamamos de H, e o secundário nós chamamos de X. E a polaridade é indicada pelo menor número, no caso de H1, H2, a polaridade é H1 e H2 é a não polaridade do primário. No secundário, nós temos o X1, que é a polaridade secundária, e o X2, que é a não polaridade. Pela regra dos T6 aditivos e subtrativos, adianto que eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre esses T6 aditivos, transformadores de um modo geral, aditivos e subtrativos, mas no Brasil, por recomendação da ABNT, usa-se os T6 subtrativos. E o TC subtrativo significa que quando a corrente primária está passando nesse sentido aqui, a corrente secundária ela circula nesse sentido. Portanto, esse lado aqui, que é onde sai, ou seja, a corrente entra na polaridade, a corrente primária entra na polaridade, a corrente secundária sai na polaridade. E essa polaridade é que vai ser ligada no relé. Aqui a gente representou uma régua intermediária. Existe mais aqui, tem uma caixa. Existe uma caixa de terminais aqui em cima do TC. E existe a caixa de ligações secundárias aqui. Ou seja, essa caixa que existe aqui é justamente para colocar os terminais secundários do TC. E para que não seja levada essa fiação secundária do TC diretamente do polo, que nós chamamos aqui de polo, existe uma caixa aqui, onde a gente pega esses terminais secundários do TC, coloca nessa caixa, e depois faz a fiação internamente aqui para a caixa secundária. Tá? Então isso aqui é uma representação esquemática do enrolamento primário. Aqui eu teria a caixa secundária, essa régua onde aparece X1 e X2 fica na caixa do polo, nessa caixa que fica aqui no polo. Esse H1, H2 fica na tampa do TC, que dependendo do número de enrolamentos, do número de combinações, isso aqui
pode ir de H1 a H8 e você fazer as combinações lá no primário. Isso é externo, isso aqui é interno, é uma caixinha que tem lá, quando você bota esses fios. E daí, né, cada fase ela é ligada a uma régua que essa representação poderia ser a régua dessa caixa de ligação, e daqui, através de cabos, a gente lançaria esses sinais para o relé de proteção. Isso aqui é um relé, a parte traseira de um relé, onde a gente mostra algumas réguas de terminais que existem aqui, como por exemplo, essa aqui é a régua de tensão, onde a gente entra com os sinais de tensão. Isso aqui é um relé de distância, né? Um relé direcional, precisa de tensão e corrente, então os sinais de corrente entram nessa régua. Essas entradas aqui são entradas e saídas binárias, já que é um relé digital, então ele precisa de sinais binários. Entradas e saídas são nessas réguas aqui, nesse conjunto de réguas. Essa é a régua de nosso principal interesse, que é onde entra a corrente. Aqui você tem entrada de comunicação, entrada para GPS e as demais portas de comunicação que o relé comporta, tipo Ethernet, fibra ótica, se for o caso, né? Então, essas conexões ficam nessa parte aqui. Aqui, aparentemente, ele está mostrando só portas do tipo Ethernet. Mas isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é essa régua aqui, que nós vamos detalhar um pouquinho melhor mais aqui no próximo slide. Bom, ampliando um pouco aquilo ali, nós mostramos novamente aqui o condutor primário, nas 3 fases. Mostramos a polaridade e a não polaridade em cada fase, né, tanto do primário como do secundário. E nós mostramos aqui que até chegar isso aqui é no relé, aquela régua do relé, até chegar no relé, aqui tem, como a gente disse, aqui tem uma caixa no polo do TC, em algum lugar por aqui vai ter a caixa de ligação. Isso aqui ainda não é a caixa de ligação, isso aqui já é a parte traseira do relé. Então isso aqui passa por uma caixa de ligação e depois é que chega nessa régua, já no painel do relé. E aqui nós temos a ligação da fase. Observe que aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que você tem 8 terminais, mas só saem daqui 4 cabos, que é uma fase de cada enrolamento e mais o neutro. Mas eu poderia, por que tem 8 terminais? Tem 8 terminais porque eu poderia trazer os 2 lados da bobina para essa régua e formar o meu neutro aqui. Aqui, na verdade, eu fiz as duas coisas para ilustrar melhor. Eu considerei que eu trouxe a polaridade para cá, de cada fase, fiz o fechamento da não polaridade na própria caixa que fica lá nos T6, embora que isso não é tão simples, porque esses T6 eles estão separados fisicamente. Você teria que trazer isso aqui, passar numa canaleta, subir para fazer essa conexão. Isso não é uma coisa muito prática, mas eu poderia fazer isso na caixa de ligação. Quer dizer, isso seria feito na caixa de ligação, porém cada TC tem uma caixa de ligação. Eu teria que sair de uma caixa de ligação para outra, lançando o cabo para fazer isso. Então, o mais comum é eu lançar os 2 lados do terminal secundário, o X1 e o X2, até essa régua, por isso que eu tenho esses 2 pontos. Fazendo isso, eu traria, ao invés de 4, eu traria 8 cabos para cá e ligaria da forma que está aqui. Como eu cheguei com o neutro aqui, cheguei com a fase A, a polaridade da fase A nesse ponto e a não polaridade nesse aqui, e para os demais a mesma coisa, fase B, polaridade, não polaridade, fase C, polaridade, não polaridade. E aí o que é que eu faria aqui? Eu faço o fechamento das não polaridades, fecho aqui. Como internamente eu tenho uma bobina para o neutro, eu retorno aqui e pego o neutro que sairia desse fechamento aqui. Essa seria a forma da gente conectar um relé de distância, por exemplo, que é essa ampliação que a gente está mostrando aqui. Bom, e aqui eu mostro também como a gente faria o teste de injeção primária de corrente, tá? Que é o nosso foco principal. Mas ainda eu vou falar de outros testes que se faz, embora o nosso foco é esse. Então, como é que eu faço? Eu coloco, logicamente, que para fazer esse teste, meu TC tem que estar isolado. Eu estou considerando que eu estou fazendo isso numa fase de comissionamento, então minha subestação está desenergizada, meu TC está desenergizado, ele aqui está isolado, então eu vou colocar uma fonte de corrente com a polaridade da minha caixa de teste, da minha fonte de corrente, entrando no H1, saindo no H2 e fechando aqui na fonte. Naturalmente, como eu estou dizendo aqui, essa fonte de corrente que fica no solo, ela deve ser conectada aos terminais do TC, como a gente está mostrando aqui. Porém, né, que eu falo que o TC tem que estar isolado, mas você deve observar a polaridade da sua caixa, ela vai ter uma polaridade ou não polaridade, para que ligue a polaridade da caixa na polaridade do TC e a não polaridade da caixa na não polaridade desse TC. Além disso, você deve, como existe uma certa distância que a caixa vai estar no solo e o TC vai estar lá no pedestal, tem uma certa altura aí,
3, 4 metros talvez, então você tem que usar um cabo de bitola adequada, compatível com a corrente que você vai aplicar. E que corrente é essa? Aí a gente vai falar mais adiante sobre isso. Bom, e como é que eu meço essa corrente que eu estou aplicando? Aqui eu estou aplicando, eu meço na caixa. Essa caixa que está aqui no solo, ela tem indicador da corrente que está sendo injetada. E para eu saber a corrente que está chegando aqui embaixo no relé, eu tenho duas formas de fazer. Ou eu uso um alicate amperímetro, chamando de outra forma, um amperímetro alicate, para medir essas correntes aqui, ou eu meço no display de cristal líquido do próprio relé. Os relés digitais, ele tem esse daqui, onde ele mostra L1, L2, L3 e E. L1 é a fase A, L2 é a fase B, L3 é a fase C e E é o neutro. Então o relé vai medir tudo isso, porque a gente viu que aqui a gente também alimenta uma bobina de neutro no relé. Embora que nos relés digitais, mesmo que ele não tivesse essa bobina de neutro, o relé calcularia, a partir das correntes de fase, você calcularia a corrente de neutro, que é o que nós chamamos de 3 e 0. Mas no caso, esse relé indicado aqui, ele tem bobina de neutro, então a gente faz essa ligação aqui. Então eu tenho duas formas de medir. Medir no relé é bom, mas tem um risco. Se você errar na fiação do relé, você pode estar aplicando uma corrente na fase A e de repente no relé você está medindo noutra fase. E o erro pode não ser lá do TC, você não está no TC errado, mas a ligação aqui foi errada. Mas aí na frente eu vou falar de um processo que eu uso para evitar que isso aconteça, para garantir que isso aqui está corretamente conectado. Então eu posso fazer isso. Mas eu recomendo que, além de você medir no relé, meça também aqui com alicate, mas meça já na chegada da régua aqui. Porque se houver alguma inversão por aqui, você vai observá-la aqui. Se você medir aqui e tiver uma inversão aqui dentro, você não verá essa inversão. Então, se vai medir com alicate, coloca o alicate aqui, mais ou menos entre essa régua do painel e a régua do relé. Essa régua aqui é a régua na parte traseira do relé. Então essa é a parte inicial que a gente precisa se organizar para fazer o teste de injeção de corrente primária. Naturalmente que eu não vou colocar aqui para não ficar o vídeo muito longo, mas você tem que fazer um planejamento para fazer isso, tem que ter lá uma tabelinha com as conexões, quem vai ser ligado aonde, as conexões da caixa de teste, separar os instrumentos que você vai usar. Para fazer isso também o relé já tem que estar no painel energizado para você medir pelo relé. Então o painel tem que estar pronto, alimentado com tensão contínua, com corrente contínua, de modo que você já possa ligar o relé. É conveniente também que você já esteja com os ajustes implantados, ou seja, que o estudo elétrico já tenha sido feito e você já tenha implantado a parametrização no relé. O relé já está dizendo lá qual é a relação de TC que você vai usar, qual é a RTC, tudo isso tem que estar pronto para você fazer esse teste. Em suma, o teste de injeção de corrente, ele é basicamente a última etapa do sistema de proteção que você faz. Depois que você faz praticamente tudo, então, relacionado à parte de força, você faz o teste de injeção de corrente. Lembrando que também se faz o teste da injeção de tensão, injeção primária, mas nós não estamos tratando dele aqui, estamos tratando apenas do teste de injeção de corrente. E uma vez feito isso, você não deve mais, até a energização, desconectar mais nada desse circuito. Tudo que está conectado entre o TC, o secundário do TC e o relé, até chegar no relé, você não deve mais mexer nisso. Porque você já fez esse teste, já garantiu que a ligação está correta, então você não deve mais estar mexendo para que não haja problemas. Então, que teste é esse que nós estamos fazendo ali? Nós testamos algumas coisas ali. Só que eu quero lembrar que esses testes que nós vamos fazer, eles são feitos na fábrica e muitos clientes ainda repetem esses testes quando chega no campo. Então, qual seria o motivo do cliente repetir os testes no campo se ele já foi feito na fábrica? Tá? Um exemplo, o teste de polaridade. Esse teste de polaridade ele é feito na fábrica. Mas, durante o transporte, pode acontecer algum dano, alguma coisa lá no seu equipamento, e o cara quer ter certeza. Ou seja, isso vale para todos os testes. Todos os testes que se faz na fábrica geralmente se repetem no campo, porque você, além de ter que transportar esses transformadores em cima de caminhões, né, então tem que tirar, colocar no caminhão, tirar, instalar lá no pátio, cabear, fazer um monte de coisa, então pode cometer erros aí, você pode danificar a cabeação, pode fazer alguma coisa, então esses testes são necessários para você ter a garantia da integridade desses equipamentos conforme eles saíram de fábrica. Então vamos lá, o teste de polaridade é feito mais ou menos como está sendo mostrado aqui. Esse teste é para confirmar a marcação de polaridade no primário e no secundário do TC e verificar se está de acordo com o desenho. Você vai ter um desenho, vai ter um projeto, e lá você está indicando quem é a polaridade do TC, que é o P1, quem é a não polaridade, quem é a polaridade secundária. Então você, para fazer esse teste de polaridade,
você faz através de um pulso, a aplicação de um pulso. Por isso que você tem um botão de pressão. É um botão que você aperta e quando você tira o dedo, ele abre, ele não vai ficar fechado. E uma bateria, um sinal contínuo. Tá? Então aqui embaixo você põe um instrumento analógico com ponteiro, que a deflexão desse ponteiro, o sentido da deflexão é que vai te dizer se a polaridade está correta ou não. Então quando você fecha esse circuito, que aperta esse botão, esse ponteiro vai defletir para um lado ou para outro. Se a polaridade estiver correta, ele vai defletir para o lado do sinal mais. Se a polaridade estiver incorreta, ele vai defletir para o lado do sinal menos. Esse teste é feito na fábrica e ele é repetido no campo também, como eu falei, por uma questão de garantir a integridade do equipamento por conta do deslocamento. Bom, em princípio, como eu já comentei, em princípio esse teste garantirá a polaridade do TC para permitir conectar o seu secundário nos dispositivos de proteção e medição, garantindo sua correta funcionalidade, especialmente em relés diferenciais e direcionais. Então, nesse relés, você conhecer a polaridade e conectá-la corretamente é extremamente importante para que você não cometa erro depois, né? E só vem a perceber depois que tiver energizado. Por isso são testes muito criteriosos e que tem que ser feito com cuidado, né? Para que você tenha as polaridades garantidas, conforme o projeto prevê. Como eu disse, para fazer esse teste você deve isolar o TC e no secundário você deve ter todas as cargas conectadas no circuito. Então, por quê? Porque quando você fizer a injeção numa determinada fase, você não tem lá só um equipamento ligado naquele TC, naquela fase. Você tem relés, às vezes mais de um, você tem medidores, você tem outros dispositivos. Então, tudo que está conectado naquele circuito, você tem que garantir por esse teste, que de fato aqueles equipamentos estão conectados corretamente naquela fase. Então, por isso que esse teste, como eu disse, ele tem que ser feito com o painel pronto já, o painel já energizado, não o TC, o painel de proteção e de medição. Ele já energizado, de modo que quando você injeta a corrente, você vai seguindo todos os dispositivos e verificando se o sinal está chegando corretamente naquela fase. E também, como eu recomendei, você também é bom fazer a medição com alicate em determinados pontos para ficar mais seguro ainda. E aí, como eu disse, para você fazer esse teste, você abre o interruptor da bateria e você aperta o botão e solta, é um pulso que você dá e verifica o movimento do ponteiro desse instrumento aqui, que é um instrumento analógico de ponteiro, para ver para que lado ele vai, ele vai girar. Ele não gira, quer dizer, ele dá um pulso para um lado. Então, o analógico ele é mais adequado para esse tipo de teste. Logicamente que esse equipamento também, para fazer o teste de polaridade, ele também fica no solo, né? Então, você tem que ter cabos adequados para levar e conectar lá no primário do TC para poder fazer esse teste. Como eu disse, observe se o ponteiro está se movendo na direção mais VE, enquanto fecha, e menos VE na abertura, confirmando que a polaridade está correta. Ou seja, na hora que eu fecho, ele tem que ir para o mais VE, que é o sinal positivo. Quando eu abro, ele volta para menos VE. E se tiver com a polaridade trocada, assim que eu fechar, ele vai para o menos VE, ao invés de ir para o mais VE, que eu só preciso testar as polaridades primárias, os dois lados. Se tiver 5, 6 enrolamentos aqui dentro, 2 núcleos, não tem problema. Não vai se admitir que o fabricante errou aqui, e até porque ele fez esse teste em fábrica também, então nós só precisamos testar a polaridade de entrada e a polaridade de saída, né? O que é que se faz também no TC, na fábrica, e geralmente se faz também no campo? É o teste da resistência secundária. Esse opcional que eu coloco aqui é no campo, não na fábrica. Na fábrica ele tem que fazer esse teste. No campo a equipe pode dispensar esse teste. Ele não é tão importante porque ele já foi feito lá na fábrica e dificilmente aconteceria alguma coisa no transporte desse transformador de modo a afetar a resistência secundária dele. Então, geralmente esse teste não precisa ser feito no campo. Tem um teste de carga que também pode ser feito, ele é opcional, mas em geral também esse teste já foi feito lá na fábrica. Na placa do transformador ele vai dizer lá qual é a carga máxima que você pode conectar no secundário desse TC, portanto, você tem que confiar naquele dado e necessariamente você não precisa fazer. Mas a depender da exigência do cliente, ele pode querer repetir esse teste de carga. E tem também um teste de curva de magnetização, que também é opcional, mas que também é feito na fábrica e não há necessidade de fazer isso no campo. Teste de relação, aí sim, onde todas as relações dos TCs são usadas, né? Ou seja, as RTCs elas deverão ser testadas, porque às vezes um TC
ele tem relações que mudam no primário e que mudam no secundário. Naturalmente que quando eu falei aqui que a gente vai fazer o teste, o relé já deveria estar parametrizado com a relação que você vai usar em determinados relés. Então, ela já deveria estar parametrizado com aquela relação específica. Essa mudança de relação, quando há mudança no primário, você também já deverá ter feito essa mudança no primário do transformador. E basicamente o que nós estamos testando aqui, essa questão de relação, é se a ligação do primário ela foi feita corretamente, porque nós nesse momento estamos aqui no solo e estamos confiando em dados de placa que tem lá no relatório que o comissionador fez, e aí nós queremos testar se isso está correto. Porém, você pode ter, sei lá, 4, 5 relações e vai usar uma só. Às vezes, na pressa, eu até já fiz isso, eu testava só a relação que eu ia usar. Eu não ia testar todas as relações porque ia dar mais trabalho, às vezes eu estava sem tempo. O prazo apertado, questão de cronograma, e eu não fazia todos os testes. Mas isso é conveniente, principalmente quando seus T6, seus enrolamentos estão todos fiados para uma régua terminal lá na caixa de ligação. Por quê? Porque se no futuro você precisar trocar uma RTC ou usar mais uma RTC daquelas, você não vai precisar repetir o teste. Você já fez esse teste no comissionamento. Porém, se você não faz isso durante o comissionamento, não testa todas as relações de T6, quando você for usar, você seria obrigado a testar. Pode até não testar, confiar lá no teste de fábrica, mas não é o ideal. Porque, como eu disse, esses testes eles são importantes, porque durante a montagem do TC, então o TC foi testado em fábrica, mas ele não estava cabeado com os equipamentos de proteção, não estava com os cabos lançados lá para o painel. Isso foi feito depois. Então, esse teste é importante por duas razões. Porque você checa se a cabeação está conectada corretamente, se o cabo não está danificado, se a corrente está circulando certinha no cabo, se não tem mais de um ponto de aterramento, e se a relação de transformação está correta. Como eu disse, você checa isso através do próprio relé digital, mas checa também através de um perímetro alicate. Então, para checar essas interferências, você precisa fazer esse teste da relação de TC. Bom, e o que fazer inicialmente com o equipamento a ser comissionado, quando ele está desenergizado e isolado, naturalmente? Bom, antes de dizer isso, eu vou só fazer uma observação. Essa questão de testes que a gente faz, que os testes que a gente faz basicamente é o teste de relação, é o teste da continuidade do cabo, se ele está íntegro, se não tem algum problema de isolação, se não tem algum vazamento de corrente, e se as fases estão conectadas corretamente nas respectivas fases dos seus relés. Esse é um teste que a gente faz. E qual é o problema que a gente tem encontrado por aí? É que as empresas, elas usam equipes diferentes para fazer teste dos equipamentos do campo e uma outra equipe para fazer teste dos equipamentos da cabana de proteção, lá da sala de relés. Então, para testar medidores, para testar relés, é uma outra equipe. Porém, há uma interação do forte, né, do TC com a proteção. Aliás, T6 e TPs, a única finalidade deles é servir à proteção. E no máximo, o TC ele serve também à telecomunicação em determinadas situações, né? Quando é TC capacitivo e quando você usa equipamento de onda portadora, né? Hoje em dia isso já não é tão importante, porque o pessoal já usa a telecomunicação, a teleproteção entre relés, então ele não precisa mais de onda portadora. Mas ainda tem muitos sistemas por aí que usam. Então o TP tem essa segunda finalidade. Mas o RTC ele só tem essa finalidade, que é proteção e medição. Por isso, todo esse cuidado com ele. E aí eu já passei por situações complicadas em que o próprio responsável, dono da empresa, ele não queria que eu fizesse os testes do T6, como o teste de relação, a injeção primária, no final das contas, né? A injeção primária de corrente, né? Porque aqui eu coloquei teste de resistência secundária, teste de carga, teste de curva de magnetização, teste de relação e tem ainda o teste de isolamento, que eu não coloquei aqui. Mas são vários testes que são feitos na fábrica e a gente escolhe um ou outro, mas o principal é esse aqui que a gente repete. Repete porque tem muito manuseio, a pessoa mexe em cabo,
o cara, a gente não tem certeza que ele fez a conexão correta do link que me dá a relação requerida lá no primário, ele pode ter errado. Então, a única forma de eu me certificar disso é eu fazendo esse teste de relação. E eu já tive dificuldade porque o cliente entendia que esse teste já tinha sido feito em fábrica e a gente repeti-lo aqui seria um retrabalho. E mais, muitas vezes esse teste tinha sido feito em fábrica e tem uma equipe lá de campo, que testa os equipamentos de campo, que também já tinha feito esse teste. Só que quando ele faz esse teste com os cabos relativos à proteção, os que vão para a proteção, desconectados. Tudo bem, ele testa a polaridade, ele testa a relação de transformação, deve testar todas as relações, bota lá numa ficha. Só que na hora da gente conectar o cabo, pode ser que você conecte o cabo no lugar errado. Pode ser que a relação lá para ele confundiu, botou uma relação errada. Então a gente tem que fazer esse teste. E aí o cliente questiona porque esse teste era um retrabalho, ele já tinha sido feito na fábrica, feito no campo pelo equipamento, o pessoal de equipamento, a equipe que testa os equipamentos, e agora está sendo feito pelo equipamento de proteção, que é equipamento que nós chamamos, a equipe que nós chamamos de equipe de MPCC, que é medição, proteção, comando e controle, e também supervisão. Então eles questionam muito esse tipo de teste. Mas eu digo a você que é fundamental. Inclusive, não nesse vídeo, mas posteriormente eu devo colocar um outro vídeo falando na questão do TC aberto. Não é as consequências. Eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre as consequências de você deixar um TC aberto. Mas eu devo fazer um vídeo mostrando alguns exemplos e por quê, e quais são os motivos que o TC fica aberto, tá? Quando o cara está testando. É uma falha de planejamento, é uma forma errada de testar, é uma forma errada de verificar e você acaba deixando TCs abertos. Então, esse teste que a gente faz, pelo menos o enrolamento que a gente está usando, a gente garante que TC nenhum vai ficar aberto. Nem vai ficar aberto e nem vai ficar curto-circuitado aquele que deveria estar alimentando uma carga qualquer, né? Porque o enrolamento que não está sendo usado, ele tem que ser curto-circuitado, e o enrolamento que está sendo usado, naturalmente, que ele não é para ficar curto-circuitado, ele é para alimentar aquela carga respectiva. Então, esse teste garante isso. Garante que quem é para estar curto-circuitado vai estar curto-circuitado, e quem é para estar aberto, ou não aberto, e quem é para estar alimentando uma carga vai ter que estar alimentando e com a relação correta. Bom, agora eu vou mostrar como é que eu faço e sugiro, né? Cada um pode fazer de uma forma diferente, mas esse é um procedimento que eu uso para fazer meu teste de injeção primária de corrente. Tá? Então eu tenho uma sequência que eu faço para me garantir na hora de fazer meu teste. Bom, como é que eu começo? Eu desconecto os cabos de corrente lá do painel de proteção, os cabos que vêm dos T6. Desconecto todos eles. Eu conecto uma caixa de teste trifásica ou hexafásica, dependendo do caso. E se você também tiver uma caixa de 6 correntes, por exemplo, se você está fazendo isso para testar um relé diferencial, então é conveniente que você tenha uma caixa com 6 correntes. Quando é uma proteção de distância, 3 correntes já resolve, distância ou sobrecorrente. Mas para um relé diferencial é preciso 6. Porém, quando você não tem uma caixa com 6 correntes, você consegue também testar um relé diferencial com uma caixa de 3 correntes. Não é um teste tão perfeito, né? Mas dá para fazer. Mas de qualquer forma eu faço isso. Eu desconecto todos os cabos. No lugar daqueles cabos que viria dos T6, eu conecto minha caixa trifásica, conecto pelo menos 3 correntes e conecto elas de uma forma a garantir a polaridade da caixa com a polaridade do relé, né? Conecto nas 3 fases e faço diversos testes. Eu faço um teste variando a corrente das fases, boto a corrente da fase A diferente da corrente da fase B e diferente da corrente da fase C, e faço essas variações de modo que eu tenha certeza que a corrente da fase A de fato está chegando na fase A, a corrente da fase B está chegando na fase B, a corrente da fase C está chegando na fase C. Como eu também a minha caixa tem tensão, eu também alimento com tensão e vejo se as polaridades, se as direções das correntes estão corretas, se a corrente da fase A ela é mesmo da fase A, boto defasamentos e verifico, porque eu estou botando tensão e corrente da fase A. Então, na minha caixa eu tenho isso, diferentemente do teste de corrente primária, que lá eu não tenho tensão para aplicar, então lá eu não tenho como ver polaridade, mas aqui no meu painel eu tenho. Eu tenho como saber se a polaridade do meu relé está ligada corretamente, porque eu tenho um sinal de tensão da minha caixa para usar como referência e para fazer esse teste.
Tá? Então, com isso, eu estou testando a fiação interna do meu painel. É lógico, aí para fazer isso também eu devo estar com o meu relé parametrizado, conforme definido no estudo elétrico. Lá vai estar dizendo qual é a relação de TC que a gente vai usar. Eu não preciso necessariamente botar os ajustes, como o alcance do relé, se for um relé de sobrecorrente, qual é a corrente de partida, qual é a temporização. Não. A parametrização que eu me refiro aqui é o grupo de ligação que você vai usar, a relação de TC que você vai usar. Isso já deve estar implantado no relé. E aqui eu vou aplicar correntes secundárias, que equivaleria à corrente secundária do TC, para eu checar se meu relé está ok. Outra coisa que eu faço é confirmar a ligação do relé conforme o projeto. Tá? Então eu olho o projeto, olho o relé, vejo se as ligações estão todas compatíveis e eu aplico todos os testes necessários que garantam que a fiação do relé está correta e conforme a parametrização, garantindo inclusive a parametrização, inclusive e principalmente a parametrização das RT6, que são as relações dos transformadores de corrente, conforme previsto no estudo. Dessa forma, eu vou confirmar que os T6 estão conectados no campo conforme o projeto. Ou seja, eu ainda vou lá no campo, olho o meu projeto, olho a conexão física do TC lá no campo, para me certificar que realmente o projeto foi montado conforme está no papel, se ele foi montado daquela forma. Esses procedimentos eles vão garantir que, se algo der errado durante os testes de injeção primária, o problema não seria mais de fiação do painel de proteção, e sim para trás. Então, eu reduzo o meu universo de investigação. Alguma coisa dando errado no meu teste de injeção primária, eu não vou ter mais que me preocupar. Ah, deve ser o relé que está errado. Eu botei na fase A corrente na fase A está aparecendo na fase B. É erro de fiação do relé. Ah, eu botei aqui uma corrente de 300 amperes, mas o relé lá está indicando 600. Então, é erro de parametrização do relé. Então, nada disso eu preciso mais me preocupar, porque com esse teste que eu faço aqui, eu garanto tudo da régua para dentro do relé. Feito isso tudo, né, checado tudo isso aqui, eu garanto que a fiação do meu painel está ok, a conexão no relé está ok, as polaridades estão corretas, aí agora sim eu volto a conectar os cabos dos T6, lá do secundário dos T6, que estão devidamente identificados, eu volto a conectá-los, e agora eu vou fazer o meu teste de injeção primária, a partir dessa preparação. Tudo isso é um planejamento. E aí eu diria para vocês que o meu planejamento ele ainda é maior, ainda tem mais coisas. Aqui não daria para colocar tudo aqui, o vídeo ficaria muito longo. Mas eu estou colocando aqui os principais passos que eu adoto para fazer um teste de injeção primária de corrente. Eu não estou falando, eu não preciso fazer um vídeo para injeção primária de tensão, porque é bem mais simples. Basicamente, na injeção primária de tensão, você só precisa checar a relação e checar a continuidade, se a tensão está chegando no relés que deveria chegar, mas não tem a questão de polaridade. Geralmente não se erra na montagem de um TP, as polaridades já estão devidamente identificadas, tá? Então isso não é um problema. O problema maior é o TC, por isso que eu estou focando o TC. Teste de injeção primária. Esse teste, eu vou falar dele aqui, porque é o que nós vamos fazer, é o foco do nosso trabalho aqui. Esse teste ele é para garantir que os circuitos do TC estejam conectados corretamente, com núcleos respectivos, e que não haja mistura no circuito, ou seja, na identificação das fases. Alguém lançou errado o cabo que era da fase A, quando ele chegou no painel, botou na fase B e tudo. Então, esse teste de injeção primária, uma das finalidades é essa. As conexões do circuito devem ser feitas conforme mostrada adiante. Eu vou mostrar mais na frente como é que a gente faz as conexões do circuito, embora que eu já falei um pouco aí atrás. O aterramento de ponto único deve ser verificado para o circuito T6 antes de iniciar este teste. Ou seja, quando você conecta seu circuito de corrente, você só aterra o fechamento do TC em um único ponto, que é lá no painel. Então não pode ter aterramento, por exemplo, lá na caixa do TC, lá em cima. Porque às vezes o TC, quando ele vem de fábrica, ele vem com... tem um ponto de aterramento lá em cima, que é mais para aterrar a carcaça o tanque do transformador, mas que muitas vezes o cara aterra o neutro lá em cima. Poderia até fazer, porque a carcaça do transformador ela está aterrada, está lá na malha de terra. Mas isso não é o padrão e nem é o ideal. Então você deve ter o cuidado para que não haja dois aterramentos. Para que não tenha um aterramento lá na caixa, não é na caixa de ligação embaixo, é na caixa lá do polo.
verificar que lá não tem aterramento. O único aterramento que deve existir é o aterramento no painel de proteção, na entrada. Tá? Lá no neutro, quando chega o neutro lá, você aterra. É o único ponto. Então isso deve ser verificado. E aí você começa a injeção de corrente, que eu vou mostrar um detalhe depois, mas como é que você vai fazer? Você vai injetar um valor não muito alto, eu vou explicar. Vamos supor que sua relação de TC escolhida seja lá de 600 para 5, 600 amperes para 5. E aí você consegue uma caixa que tem essa capacidade de corrente. Ela tem capacidade de fornecer 600 amperes. E aí você vai usar 600 amperes. Isso não é bom, porque você está usando a capacidade máxima da sua caixa. E ali você tem a resistência do cabo, que provoca uma certa queda, uma certa diminuição da corrente. Então você pode ter o aquecimento do cabo, se você não usou um cabo bem dimensionado e tal. E não há necessidade de você colocar a tensão nominal, a corrente nominal. Você bota uma corrente suficiente para que garanta a você que vai ter uma corrente no secundário de tal grandeza que permita você realmente identificar a sua relação de transformação. Então, em geral, se bota alguma coisa em torno de 25%. Por exemplo, num TC de 6 que tem uma caixa de injeção de corrente com capacidade de 600 amperes, bastaria você injetar 150 amperes, já era suficiente. Aí, se você quiser um número fechado, para dar mais fácil de você comparar os valores lá no alicate, você bota 200. Para o relé não há preocupação, porque como o relé está parametrizado, então se minha relação TC é 600, e eu digo lá no meu relé que minha relação é 600, quando eu botar uma corrente secundária aqui de 5 amperes, no relé vai indicar 600 amperes. Então eu não tenho que me preocupar com isso, porque o relé vai indicar o valor correto do primário. O que o relé está indicando lá é o valor do primário através da sua relação. Mas já para o alicate você tem que medir realmente o valor de corrente. Então, para você obter o valor adequado, que seja, digamos assim, perceptível e garantido, né? Você tem um valor garantido que você pode dizer, olha, realmente é uma corrente factível, uma corrente plausível. Então, uns 25% já seria suficiente. Você não precisaria botar a capacidade total da sua caixa. Então, você deve medir a corrente secundária em todos os pontos dos circuitos de TC. Ou seja, se eu estou alimentando 2 relés, um medidor, um qualímetro, quer que seja, então é conveniente que você vá lá naqueles pontos com o alicate e meça tudinho. Apesar de que, como eu disse, todos esses dispositivos, se parametrizados antes de fazer esse teste, eles vão indicar a corrente correta que você está aplicando. Só que ele vai estar indicando a corrente do primário, né? O valor exato. Não interessa. Aí eu botei na caixa 600, apareceu no meu relé 600, apareceu no medidor 600, está tudo certo. Mas se eu for medir com alicate, eu tenho que medir a corrente secundária aqui, que deve ser algo em torno de 5 amperes. Bom, e aí você faz para cada fase isoladamente, porque não tem como você aplicar 3 correntes. Os T6 são separados fisicamente lá no campo, são distantes um do outro, e não tem como você aplicar simultaneamente, até porque as caixas não prevê isso, as caixas são monofásicas. Então, você terminado o teste de uma fase, você vai fazer na outra. Lembrando que tudo deve estar conectado. Todos os secundários de todas as 3 fases devem estar tudo conectado. O circuito deve estar como ele vai ficar, como ele vai funcionar na situação real. Então, nada deve mudar. Aí você vai mudar de uma fase para outra. Na outra fase, você vai repetir esses procedimentos e a mesma coisa, fazer as mesmas medições, vai lá em todos os relés. Lembrando que quando você vai fazer a medição, você está aplicando corrente num TC da fase A, você olha a corrente na fase A, vê se o valor está correto, vê se está de fatiga na fase A, mas você também deve medir com alicate, né? Claro que nos relés você vai ver que nas outras fases as correntes são zero. Você deve medir com alicate a corrente também nas outras fases, porque se tiver algum erro de ligação, poderá aparecer alguma corrente nas outras fases, e não é para aparecer. Você deve também garantir que tem corrente na fase A que você está aplicando, na fase que você está aplicando a corrente, e não tem nas outras. Essa é a contraprova. Tá? Então não é para ter. Se tiver, tem alguma coisa errada. Então isso basta ver isso com alicate lá na chegada dos relés. Mas também você olhando para os relés, você vai ver também lá que nas outras fases vai estar zerado. E a questão que, como esse teste é monofásico, naturalmente que a corrente que você está aplicando na fase, você vai medir também no neutro, porque ela entra na fase e retorna pelo neutro, já que a corrente é monofásica. Se pudesse, eventualmente, aplicar uma corrente trifásica, é claro que no neutro ia dar zero, mas não é o caso. Você está fazendo uma aplicação de corrente monofásica. Portanto,
vai ter essa mesma corrente lá no neutro onde você está aplicando. Identificação do núcleo. Quando um TC está usando vários núcleos, que às vezes não são muitos, são 3, 4 núcleos, às vezes, ou 2 núcleos, para diferentes fins, todos devem ser verificados. Um exemplo, hoje, por exigência da ANEEL, você não usa um mesmo TC, por exemplo, para proteção e medição, e nem usa um TC de medição operacional para medição de faturamento. Então, você tem, no mínimo, 3 enrolamentos. Você vai ter um enrolamento para proteção, você vai ter um enrolamento para medição operacional e você vai ter um enrolamento para você vai ter um núcleo para medição de faturamento. Isso tem a ver com a precisão de cada um desses enrolamentos. Então, por isso que eles são separados. Lembrando ainda que no caso de proteção, você pode ter no mesmo núcleo vários enrolamentos, né? Sendo que nesses outros geralmente é um enrolamento só, o de medição operacional e medição de faturamento. Além disso, eu devo lembrar que no caso de uma linha de transmissão, por exemplo, que tem medição de faturamento, a caixa onde chega os terminais de corrente da medição do TC de faturamento, do núcleo de faturamento, ela é separada da caixa de proteção e de medição operacional. Porque isso aqui, quando você faz o comissionamento, essa caixa é lacrada e ela não deve ser mais mexida, ela só deve ser mexida pelo cliente, né? Um preposto do ONS, da ANEEL, que geralmente é a concessionária. Então, você não vai mais mexer nessa caixa. Tem que ser uma caixa separada. E você, depois que faz os testes e tudo, aí você lacra essa caixa. Essa caixa não pode mais ser mexida. Depois, eu pretendo fazer um vídeo mais na frente, quando eu vou falar a questão de deixar ou não deixar o TC aberto. Eu tenho um exemplo sobre essa questão que envolve a medição de faturamento, o TC para medição de faturamento. Bom, os núcleos eles podem ser identificados durante o teste de injeção primária, fazendo um curto-circuito no núcleo do próprio terminal de TC e verificando a corrente conforme a RTC utilizada. Então, veja, aquele TC que está sendo utilizado, você já está testando o núcleo porque você está testando os dispositivos, está vendo corrente circulando lá, botou um alicate para medir. E aqueles TCs que foram curto-circuitados? Será que ele não está danificado? Será que ele não tem algum problema? Então, geralmente, esses TCs são curto-circuitados. Na caixa de ligação é aquela que fica embaixo, lá na base do TC, não é aquela caixa de cima que nós chamamos a caixa do polo. E na caixa de ligação que fica embaixo, é ali que geralmente os TCs que não são usados, eles são curto-circuitados ali. Então, é conveniente que você, com o alicate, meça também a relação, aqueles enrolamentos. Ali não é a preocupação, não é tanto com a relação, embora que dá para ver a relação também, já que a relação foi colocada lá nos enrolamentos, pelo menos no primário, e você ali vai garantir a continuidade e a integridade do núcleo. Então você também deve medir corrente naqueles enrolamentos que não estão sendo usados, que estão curto-circuitados. E do mesmo modo, você injeta a corrente algo em torno de 25%, como eu falei, não precisa colocar a capacidade total da caixa, e como eu disse, com toda a carga conectada, quando for possível, né? Esse entre fases aqui ficou meio deslocado. Na verdade, é colocar a corrente nominal na fase que você está testando, não entre fases. E quando você... bom, embora que eu estou dizendo aqui, confirmo que não há corrente de neutro, mas isso era se você fosse fazer um teste injetando 3 correntes, que não é o caso, né? Meça a corrente secundária em todos os pontos do circuito do TC, como eu falei, a cada dispositivo que ele alimenta, você tem que medir, tanto no dispositivo como com um amperímetro alicate. Claro que na falta do amperímetro, você vai ter que confiar no relé. Se você fez aquele teste prévio que eu falei ali atrás, e testar toda a fiação do relé, garantir que o relé está parametrizado corretamente, que tudo está certinho ali no painel, então você pode confiar no relé. Mas não custa nada você usar um bom alicate e fazer suas medições lá no secundário. Limites. A corrente secundária deve ser observada apenas nas respectivas fases e terminais neutros durante a injeção de fase para a terra. Por isso, durante a injeção, deve-se verificar que nas demais fases não há corrente circulando. Eu já falei isso aí. Se você está testando, está injetando corrente na fase A, não é só é para circular corrente na fase A e no neutro, não é para circular corrente nas demais fases. Por isso você tem que medir as outras também, para garantir que não tem corrente
nas fases que não estão sendo testadas naquele momento. Bom, e aqui a gente dá uma visão geral dessa situação. Tá? Aqui nós temos 3 T6, né? Dessa forma você vai ver lá no campo. Aqui, como eu falei para vocês, é o núcleo onde fica é o tanque, né, onde fica o núcleo imerso em óleo, e fica o enrolamento primário, que geralmente é só uma espira, os enrolamentos secundários, né, fica tudo aqui. Daqui desce a fiação e vem para uma caixa de ligação que está aqui embaixo. Tá? Ela aqui não está muito bem visível, mas aqui vai ter uma caixa de ligação. O transformador individualmente e as partes principais são esses terminais aqui, onde eu vou entrar com cabo e sair do outro lado, né, porque ele está em série com o circuito que eu estou medindo, que eu estou trabalhando. E, logicamente, quando eu vou fazer o teste, eu aplico a minha fonte de corrente justamente entre esses dois terminais de alta tensão, desconectados, né? E como eu disse, aqui identifica o núcleo magnético e o compartimento dos enrolamentos, tanto o primário como o secundário. Isso aqui é imerso em óleo para efeito de refrigeração e isolação. Aqui são os isoladores do TC, é essa parte aqui. E aqui, como eu falei, a caixa de terminais. A caixa de terminais não tem nada demais. A caixa de terminais, você tem várias réguas, basicamente é só réguas, onde você vai chegar com sua cabeação que vem lá da caixa do TC, vem daqui de cima, e você vai conectá-la numa caixa aqui embaixo, porque não é conveniente você sair com o cabo daqui direto para o painel de proteção. Então você está lá no pátio da subestação, daqui de cima até essa caixa de ligação. Aqui você já tem uma régua com os bornes em cada fase, e essa caixa de ligação vai receber os bornes de cada enrolamento aqui. Lembro ainda que, como são 3 T6, você tem uma caixa dessa num TC, tem uma caixa dessa no outro TC e uma caixa dessa no terceiro TC. E no TC do meio, você tem uma caixa principal, em que ela concentra os sinais dos 3 T6 numa caixa só. Todo mundo chega lá. E por que essa caixa é necessária? É justamente porque é ali que eu faço o fechamento dos T6, é ali que eu curto-circuito os T6 que não estão sendo utilizados. Então, se eu não tivesse essa caixa central, na hora de fazer o fechamento do TC, eu teria que sair com o cabo desse TC, o cabo da não polaridade, né? Saía desse TC, lançava, passava na canaleta aqui, numa tubulação, subia no outro TC, subia aqui, encontrava o outro, depois passava para o terceiro, para depois descer e aterrar. Então, para evitar isso, eu tenho uma quarta caixa que combina as outras 3, e ali eu tenho todos os enrolamentos das 3 fases chegando, e ali eu faço as diversas combinações que eu precisar. Eu faço os fechamentos, eu faço os aterramentos, eu posso até o circuito não utilizado juntar todo mundo das 3 fases e aterrar de uma vez só. Eu tenho várias opções. Então, está aqui. No pátio da subestação eu tenho os T6. No polo do TC eu tenho uma caixa, que é a caixa do polo, que recebe os enrolamentos aqui. E aqui eu tenho uma caixa de ligação, que me permite, como eu disse, eu posso trazer tanto a polaridade como a não polaridade e jogar nessa caixa. É por isso que aqui eu mostro para vocês, por exemplo, no ponto 1 eu tenho no ponto 11 e 12, onde aqui eu posso chegar simplesmente com a fase. Quer dizer, simplesmente não, eu teria que chegar com a fase aqui, digamos, eu chego com a fase e o neutro aqui. Vamos dizer que eu chego com a fase que termina em 1. A fase A eu chego no 11, a fase B eu chego no 21, a fase C eu chego no 31, e aí eu fecho o 12 com 22, com 32, com 42 e conecto o neutro nesse outro enrolamento. Então veja, eu mostrei só uma pequena parte da caixa de ligação, mas geralmente ela é maior porque ela vai pegar as correntes de todas as 3 fases. Então tem muito mais réguas lá dentro da caixa de ligação. Essa caixa de ligação ela tem umas 6 réguas mais ou menos, de 12 bornes, para poder fazer isso. Então basicamente essa caixa só tem isso. Eventualmente se bota ali também um bloco de curto-circuito, às vezes você quer isolar o TC, ele está em operação, quer isolar para fazer alguma mudança nessa caixa, você usa um bloco de curto-circuito, embora isso não é muito habitual, mas pode ser colocado um bloco de curto-circuito. Ele é feito de tal forma que você, através ou de um chaveamento, ou através de lâmina que você coloca, ou mesmo para você curto-circuitar através de fio, você pode curto-circuitar todos os T6 aqui para liberar essa caixa para fazer algum trabalho. Então, recapitulando, eu tenho lá no pátio os T6, tá? Lá no T6 eu tenho uma caixa no polo do TC, tem uma caixa de ligação que fica na base do TC, que eu estou expandindo ela aqui, e aqui eu estou mostrando mais ou menos como é que o cabo está saindo aqui no secundário. Aqui tem o enrolamento primário, o secundário sai daqui, pode ou não passar num bloco de curto-circuito e entrar nessa régua que está na caixa de ligação. Da caixa de ligação, o que é que eu faço? Eu vou
fazer as combinações, o fechamento de T6 e vou levar as fases e os neutros para o painel onde eu tenho os relés e os medidores, que é isso aqui. E aqui eu dou as dicas que eu estou falando, então injeção primária de corrente em T6 de proteção e medição, qual é o objetivo e a análise dos resultados, que eu já falei lá no começo, é isso que nós vamos falar. E chegando aqui na caixa na sala de relés, onde ficam os relés, você vai ter lá um relé, digamos assim, um relé digital, vai ter medidores, vai ter outros equipamentos lá. Eu citei como exemplo aqui um relé digital, até da Sims, e mostrei a parte traseira desse relé. Observe que esse relé é similar a essa régua. Eu posso também trazer a polaridade e a não polaridade para cá e fazer o fechamento aqui. Eu posso fazer isso também. Ou posso fechar aqui e trazer as 3 fases mais o neutro para cá e não precisar fazer esse fechamento. Tá? Então, eu posso fazer dessa forma. Esse relé certamente aqui, desculpa pessoal, deixa eu fazer uma correção. Internamente, isso aqui que eu coloquei, ele não está totalmente correto, porque eu estou aqui e vai para dentro do relé, tá? Então eu devo levar, de dentro do relé vem a polaridade e não a polaridade. E está disponível nessa parte traseira, nessa régua traseira do relé. Eu tenho polaridade e não polaridade da fase A, polaridade e não polaridade da fase B, polaridade e não polaridade da fase C, e a parte do neutro, que em alguns relés eles não usam isso para o neutro, e sim para um outro enrolamento, para fazer alguma proteção especial, por exemplo. Às vezes isso é usado em relé diferencial, às vezes isso é usado para botar um TC de neutro do transformador, e às vezes isso é usado para fazer compensação de mútua, né, que é uma outra história, que já parte para proteção, para fazer compensação de mútua, ou fazer alguma outra proteção especial, uma proteção mais sensível a alguma coisa. Mas isso aqui era para. Faltou esse fiozinho aqui eu representar. Essa régua tem que ser completa, porque ela está indo para dentro do relé. Do lado de fora é que eu posso trazer polaridade e não polaridade para cá e fazer o fechamento aqui, ou posso fazer o fechamento aqui, trazer só as fases e colocar aqui e fazer o fechamento da não polaridade nessa caixa. Isso aqui está correto. Eu posso fazer o fechamento da não polaridade e levar só o neutro para cá e trazer também só as fases. Então eu tanto posso trazer polaridade e não polaridade para essa caixa e fazer o fechamento da não polaridade aqui, como eu posso fazer o fechamento como eu fiz aqui e levar só 4 fios, as 3 fases e o neutro para cá. Então isso aqui é uma representação da interação entre o pátio da subestação e minha sala de relés. Né? Esse aqui é o bloco terminais de corrente do relé, como eu disse, que fica na traseira do relé. E como eu mostrei lá no começo, eu mostrei várias réguas lá. E lá tinha régua para entrada de tensão, para entrada de binárias, né? Entradas e saídas binárias, tinha régua para pontos de comunicação. Mas aqui eu destaquei apenas a régua do relé de proteção, tá? Que era o principal interesse nosso aqui. E aqui nós temos um relé digital, que tem um display de cristal líquido, que é onde eu disse que a gente pode também fazer as medições na hora que está fazendo a injeção de carga, né? E o IED não é a nossa necessidade aqui, mas na verdade é uma abreviatura em inglês para dispositivo eletrônico inteligente. E agora a gente vai detalhar mais um pouquinho. Aqui a gente está mostrando uma ligação, aqui não é o teste, aqui eu estou mostrando como é que é ligado, estou pegando o secundário do TC, vem aqui, entra no relé, claro que no meio aqui tem as caixas de ligações, né, tem as réguas, tudo, né, mas você entra com a fase aqui no relé, entra com a fase nesse outro ponto, a outra fase nesse outro ponto, faz o fechamento, digamos que esse fechamento eu tenha feito na caixa de ligação, aquela caixa fica embaixo do TC, e trouxe só o neutro para o relé, isso é uma das formas de fazer. A outra forma era eu trazer a polaridade e a não polaridade aqui até o relé, e fazer o fechamento no relé. Isso aqui é uma outra forma da gente fazer. Quando eu não faço isso, eu sou obrigado a fazer esses fechamentos aqui e trazer as fases e trazer o neutro e conectar no ponto comum aqui. E logicamente que aqui internamente eu tenho bobinas, que eu usei bobinas como uma analogia com relés eletromecânicos, mas naturalmente que nos relés digitais isso não é mais uma bobina exatamente que recebe a corrente. O que recebe a corrente é um transformador ou transactor, que é um transformador de corrente na verdade, mas que tem uma resistência no seu secundário, de modo que ele transforma esse sinal de corrente em sinal de tensão, porque os relés digitais não trabalham com corrente, eles trabalham com tensão. Depois essas tensões são reduzidas a níveis mais baixos, e para poder fazer as lógicas dos relés. Né? Os relés que nós chamamos sinal 0 e sinal 1, na verdade,
presença de tensão ou ausência de tensão. Presença de tensão seria sinal 1, ausência de tensão, sinal 0. Em relés mais antigos, isso era o inverso. Mas o que importa é que, de um modo geral, o sinal mais, que pode ser mais 5, mais 15, mais 24, isso aí seria um sinal 1. E o sinal 0 seria 0 volts ou alguma coisa que não atingisse, que ficasse longe do sinal mais. Digamos, se para um relé o sinal positivo é mais 5 volts, ele pode variar ali de 4,5 para 5 volts. O sinal 0 não precisa ser 0, exatamente 0. Ele pode ser 0,2 volts, às vezes até 1 volt. O que importa é que eu consiga diferenciá-lo do sinal 1. Então, se o 5 é 1, eu posso dizer que de 0 a 1 é 0. Então, não é um valor tão preciso, né? Então, na verdade, esses sinais que entra aqui, que a gente representa como se cada entrada dessa aqui fosse uma bobina de corrente, para facilitar, mas na verdade isso são transactores, que transformam esse sinal de corrente, não deixa de ser uma bobina, porém ele transforma esse sinal em tensão. Mas na verdade, esse sinal que chega lá tem de fato um transformador, porque eu tenho essa bobina primária, lá dentro tem uma bobina secundária para reduzir esse valor mais ainda, e nesse secundário é que se coloca a resistência para você formar o sinal de tensão que vai ser utilizado no relé digital. E repetindo aquela figurinha lá, está aqui os 3 transformadores lá no pátio. Aqui tem uma caixa, como eu falei, uma caixa de terminais. Aqui tem a caixa de ligação embaixo. Aqui é lançado, e aqui estão as partes do transformador, como eu já mostrei. E também o relé digital, como eu também já mostrei aí atrás. Bom, e agora nós vamos começar o teste, a injeção. Preste bem atenção porque isso é importante. Então, como eu disse, para fazer o teste de injeção primária de corrente, eu tenho que estar com meu relé parametrizado, tenho que estar com minhas relações de T6 implantadas, e vamos supor que eu implantei, claro, que a relação T6 tem que ser igual nos 3. Então, nesses 3 T6 aqui, a minha relação é de 300 para 5, que equivale a 60 para 1. Tá? Então, eu tenho uma relação 300 para 5 aqui, 300 para 5 nesse TC e 300 para 5 nesse TC. Logicamente que lá no meu relé eletrônico, eu parametrizei lá dizendo que a minha relação TC era 300 para 5, para poder dar certo. Senão, quando eu colocar 300 amperes aqui, eu não vou medir 300 amperes lá no relé. Por isso que eu tenho que botar no relé a parametrização equivalente à relação que eu escolhi. Lembrando que o TC tem várias relações. São relações padronizadas, 150, 300, 400, 500, 600, 800, 1200, tem várias. Mas eu escolhi para esse meu exemplo aqui uma relação de 300 para 5. Então isso eu tenho que colocar no relé, isso está lá colocado. Então essa minha caixa que está representada aqui, na verdade ela está no solo. Eu lanço cabos com a bitola adequada com a corrente que eu vou colocar. Então essa corrente de 120 amperes não precisa de um cabo tão grosso, talvez um cabo, acho que não precisaria nem de um cabo de 90 milímetros, um cabo mais fino é suficiente. Mas aí você olha nas tabelas de cabo aí, que tem na NBR 5410, lá você tem a tabela de cabo para determinadas correntes. Então você define o cabo que você vai lançar da sua caixa do solo, né? Eu estou mostrando, mas isso aqui está no solo, eu vou lançar um cabo. E esse cabo aqui é que eu tenho que dimensionar adequadamente. Veja que eu estou botando a polaridade da caixa na polaridade do TC e a não polaridade na não polaridade dele. E eu escolhi como corrente de teste 120. Eu disse que a gente podia ser uns 50%. Ou 25%. 25% de 300 seria 75. Eu botei um pouquinho mais. Eu botei 120 amperes. Então, minha corrente de teste escolhida é 120 amperes. O que é que nós devemos observar? E eu botei estrategicamente para facilitar aqui as nossas observações. Eu vou aplicar 120 amperes aqui no meu TC, lá no meu primário, com minha caixa de teste. E como minha relação é 300 para 5, ou seja, 60 para 1, eu devo obter no meu secundário uma corrente que é 120 dividido pela relação que é 60. Então, 120 dividido por 60 dá 2. Então, eu aplicando minha corrente aqui e estando tudo certo, ligação certa, minha caixa está ok, a relação foi colocada corretamente, 300 para 5. Quando eu aplicar 120 amperes aqui, eu vou ter 2 amperes entrando no relé, que eu posso medir aqui com alicate, ou posso olhar no visor de cristal líquido do relé. Só que no visor de cristal líquido do relé, ele vai estar indicando 120 amperes, e não 2. Eu vou medir 2 amperes se eu botar o alicate. Com o alicate aqui, eu vou sim medir 2 amperes. E veja que eu não desconectei nada das outras fases. Está tudo conectado, o aterramento está feito, não se mexe nada.
Você colocou isso aqui, até porque o primário está totalmente isolado do secundário. Estou colocando minha caixa aqui no primário e o meu secundário está isolado. Então, eu aplico essa corrente, o que é que acontece? Essa corrente passa pela bobina do relé, eu vou chamar de bobina para facilitar, passa pela bobina do relé, os 2 amperes, lá no visor do cristal líquido do relé vai indicar 120 amperes, essa corrente retorna pelo neutro e volta para o outro lado da caixa. Alguém poderia perguntar, e por que ela não retorna por esses T6 aqui, de repente volta por essa fase e tal, tal? Isso é impossível. Tem uma lógica, um vídeo meu aí que eu falo sobre a questão do TC aberto, e se vocês virem esse vídeo, tá lá ele é gratuito, ele está no meu canal, vocês vão perceber que, do mesmo modo que eu não posso deixar o secundário de um TC aberto, porque eu vou criar uma reatância infinita aqui no secundário dele, e tem diversas consequências que eu mostro lá nesse vídeo. Do mesmo modo, eu também, injetando uma corrente aqui no secundário de um TC, onde o primário está aberto, não vai circular corrente nenhuma aqui nesse secundário, porque a impedância aqui é infinita. Então, um transformador, para funcionar, ele tem que ter uma contrapartida. Se eu tenho uma corrente desse lado, eu tenho que ter uma outra corrente desse outro. A única corrente que permite que circule de um lado do transformador sem circular do outro é a corrente de magnetização de um transformador. Mas essa corrente, ela tem um caminho, porque tem um núcleo. Você tem lá uma relutância no núcleo e aquela corrente que circula lá faz com que eu tenha uma corrente no primário, mas é uma corrente muito baixa. Aí, nesse caso aqui, eu vou aplicar uma corrente sem estar com o meu primário fechado, porque isso aqui está tudo aberto. Então, não tem como a corrente circular por aqui. Então, o que poderia parecer para alguns que essa corrente poderia, quando chegasse nesse ponto, se dividir para os 3 T6, para os outros 2 T6 e depois descer pelas fases, isso nunca vai acontecer. Então, ela funciona desse jeito. A corrente desce aqui, passa por essa bobina, sobe aqui, volta e entra no outro lado e fica circulando aqui, nesse loop, tá? Enquanto eu estiver mantendo essa corrente. Esse mesmo teste você vai repetir para a fase B, vai repetir para a fase C. A mesma coisa. Aplicar 120 amperes aqui, observar essas medições aqui, e na fase correspondente, e a mesma coisa aqui. Com isso, o que é que você está testando? Você está testando a parametrização do relé, que de fato ele está com parametrização correta, que é 300 para 5, testando a integridade do cabo, ou seja, não tem fuga de corrente, não tem vazamento de corrente para canto nenhum. Está testando que o relé está ligado na fase correta. Eu injetei na fase A e lá no display apareceu na fase A. E quando eu botei o meu alicate aqui, próximo da entrada da fase A, apareceu corrente. Eu botei o alicate no neutro, apareceu a mesma corrente, porque ela está retornando por aqui. Botei meu alicate na fase B e na fase C e não apareceu corrente nenhuma. Então, teste realizado. Então, observe, algumas funções do teste de injeção primária, elas foram atendidas aqui. Agora, no final, vocês vão ver que falta uma coisa que aqui não foi verificada. Eu vou mostrar depois. Então, eu apliquei a corrente aqui, testei, está tudo certinho com a fase A, com a fase B e com a fase C. Agora, vamos para uma outra situação. Digamos que, como vocês estão lembrados, eu falei, entre o pátio, esse TC que está lá no pátio, até chegar no painel, você tem ali pelo meio caixa de ligação, tem caixa aqui, caixa de ligação aqui, tem caixa de ligação aqui, tem caixa na entrada do painel. Então, em algum ponto desse pode acontecer uma inversão. Por exemplo, o cara em algum ponto pode inverter a fase com o neutro. E aí, como é que eu vou descobrir que ele inverteu isso aqui? Eu vou lá, aplico o teste de 120 amperes, a corrente circula aqui, vai ter uma corrente saindo aqui, certinho, da polaridade como deveria, só que no meio do caminho alguém errou, inverteu e jogou isso aqui no neutro. Para o relé, nenhum problema. A corrente chegou aqui, só que ao invés dela passar, claro que ela não vai subir, como eu já falei, ela não sobe para essas outras fases, ela vai para a terra, ela vai para o outro lado da bobina. Então ela circula por aqui, desce aqui, retorna pelo relé, volta e vai para o outro lado. Então tudo que eu chequei aqui, eu chequei aqui. A única coisa que eu não consigo ver aqui é essa inversão, que eu chamo de teste de polaridade. Ou seja, a polaridade do meu TC não está chegando na polaridade do relé. A polaridade do meu TC está chegando na não polaridade do relé. Esse é o teste de polaridade. Essa é a polaridade. E com esse teste, com essas medições, somente essas medições, eu não consigo descobrir essa inversão de polaridade. E aí tem um artifício que a gente usa, que você descobre facilmente essa inversão de polaridade. Porque dessa forma aqui,
a polaridade estando errada, eu vou medir a mesma corrente. Então, tudo aqui foi satisfeito, né? A parametrização do relé, bateu, tudo mais. E como é que eu descubro isso? É isso que a gente vai ver. Eu aterro, veja, eu já tenho o aterramento natural do sistema. E eu vou lá no polo do TC, eu aterro a fase A do TC. Ou a fase B, né? Eu tenho que fazer isso em todas as fases. Eu vou, pego esse ponto aqui e aterro ele. Claro que eu não estou puxando um fio aqui para baixo, estou botando na malha de terra aqui. Aqui tem coisas aterradas aqui, né? Carcaça aterrada, outra coisa mais. Eu jogo isso aqui na carcaça. Como está todo mundo numa malha de terra, eu estou, na verdade, conectando esse ponto a esse aqui. Então, eu aterrei a minha fase. Muito bem. Quando eu aterro a minha fase, o que é que vai acontecer? A minha corrente vai se dividir. Vai circular uma parte por esse caminho, por esse aterramento, por esse ponto de aterramento, e uma outra parte que pode ser exatamente, pode ser igual, né, porque está todo mundo na Terra. Vamos dizer que essa corrente de 2 amperes que deveria circular aqui, 1 ampere circula por aqui, o outro ampere circula pelo neutro, só que voltando, só que em sentido contrário, porque eu aqui emendei a minha fase com o neutro. Quando eu faço essa injeção, vem 1 ampere por aqui, vem outro ampere por aqui, os dois se encontram aqui, sobe e passa no relé. Resolvi o problema? Não. Mesmo fazendo esse aterramento, eu não resolvi, porque a corrente se dividiu pela terra e pela fase, metade passou aqui, metade passou aqui, e eu consigo, no relé, vai conseguir passar os 2 amperes. Então, quando eu for olhar o visor do relé, está lá 2 amperes, né? Ou 120 amperes. Quando eu botar um alicate aqui, vai estar aqui 2 amperes. Porém, tem uma possibilidade, mas não é tão boa. Mas se você botasse um alicate aqui no neutro, nesse momento no neutro, se tivesse correto, era para estar passando 2 amperes. Você não sabe o sentido, mas era para estar passando 2 amperes. E se você colocasse um alicate aqui, você perceberia que só estaria passando 1 ampere. O outro está vindo pela terra, quando os dois se juntam, passa 2 amperes no relé. Mas aqui daria para você ver que por esse cabo aqui está passando apenas 1 ampere. Só que dificilmente o cara vai ter essa atenção, essa preocupação de fazer isso, tá? Porque ele está vendo que está dando 2 amperes, então ele é induzido a achar que está tudo ok. Ah, eu botei 2 amperes, está passando 2 amperes aqui que eu medi no alicate, está indicando no relé 120 amperes. Beleza. Sim, é claro, né, pessoal, que se eu colocasse 300 amperes aqui, a corrente que passar aqui seria 5 amperes, não é isso? 300 para 5, então, se tiver 300 no primário, passa 5 amperes aqui. Só que eu não coloco, como eu disse, por uma questão de precisão, não usar o limite da caixa. Mas se eu botasse 300, passaria 5 amperes aqui, e lá no visor do relé ia indicar 300 amperes. Naturalmente, que como essa relação 300 para 5 é 60, qualquer corrente que eu botar aqui, eu dividindo por 60, eu sei quanto vai passar aqui, que é o caso. 120 aqui, dividido pela relação de TC, que é a RTC que a gente chama, passa 2. Muito bem. Então, na verdade, se botasse um alicate aqui, eu até identificaria que aqui tinha 1 ampere quando deveria ter 2. Eu não sei a direção, mas eu sei que tem 1 ampere. É uma forma de você identificar, mas você precisaria, todo o teste que você estivesse fazendo, medir essa corrente no neutro. Só que tem uma forma mais simples. O cara está lá em cima do polo, aí eu vou mostrar a vocês como é que ele vai fazer. Pronto, aqui eu repeti essa figurinha que eu disse, que ela não resolve, dessa forma ela não resolve nada, a não ser que o cara meça aqui, mas geralmente não é habitual você medir aqui. E o que eu vou propor para resolver o problema eu não preciso estar medindo a corrente. Eu basta olhar no relé, no visor do relé. Então é muito mais simples. Ao invés de eu pegar um alicate e ir lá, puxar o neutro, botar o alicate, medir, para ver que aqui não está passando 2 amperes e sim 1, para eu identificar que está errado, eu faço dessa forma. Não muda, a ligação é a mesma. Agora, o que é que acontece? Quando a ligação está errada, quando a ligação está invertida, fase com neutro, a corrente que passa na bobina, que você mede aqui com o alicate, é a corrente indicada no display lá do relé, é a mesma. Você, por aqui, você não vai identificar que está errado. No entanto, quando está certo, aí é onde vem a questão, é onde está o pulo do gato, quando está certo, o que é que acontece? Quando você põe 120 amperes aqui, deveria circular 2 amperes no secundário e circula, porém, como o circuito está certo, essa corrente vai circular por 2 caminhos. Vai circular pelo cabo e vai circular pela terra. É claro que a terra tem uma resistência baixa, mas não é tão baixa, e o relé tem uma impedância. Tá? Ele tem uma certa impedância, não é impedância alta. Ela é bem mais baixa, a terra praticamente é zero. E o relé ele tem uma certa impedância. Então o que acontece aqui é que eu vou ter uma corrente maior passando pela terra e uma corrente menor passando pelo relé. Porém, as duas vão se juntar aqui.
Tá? As duas vão se juntar aqui. Quando essa corrente passa aqui, que chega nesse ponto, ela se junta com essa outra. Aqui agora eu tenho 2 amperes passando. Então, se eu botar um alicate aqui agora, vai dar 2 amperes. Então, por quê? Porque isso aqui está correto. Vem 2 amperes, viria 2 amperes pela fase e só pelo neutro. Como eu aterrei, essa corrente se dividiu, e aí a forma de você ter certeza de que a ligação... Veja que esse desequilíbrio, quando você aterra isso aqui e você obtém esse resultado, ela está dizendo que a sua ligação está correta, é o contrário disso aqui. Quando parece estar tudo certo, quando você faz isso e parece estar tudo certo, é porque tem ligação errada. Tem ligação errada. E quando você faz isso e parece estar errado, é porque está correto. Tá? Por quê? Aí você, na hora que liga, que você pega esse ponto, toca ele na terra, você está lá em cima no polo do TC. Pegou esse ponto, aterrou, grita para o cara lá na sala de comando, né? Grita que eu digo, geralmente você usa um rádio, né? Uma comunicação via rádio. Você pega o rádio, aterrei a polaridade. E aí, o cara, beleza. Por que ele está dizendo beleza? Porque ele vai ver que lá no relé está passando, digamos assim, 0,7 amperes, ou então, vamos supor, são 120 amperes, vamos dizer que ele vai dizer aqui, está passando, no relé só está passando 100, não, no relé só está passando, sei lá, 30, e ele não tem como saber essa corrente da Terra, ele só vai ver no relé. Ele vai dizer, não, quanto você aplicou? Apliquei 120 amperes, no relé só está passando 30. Então, se no relé está passando uma corrente bem inferior à corrente que você aplicou, tá? Ou seja, se eu apliquei 120 e aqui não está passando 120, mas sim 30 ou 40 amperes, então a ligação está correta. Ora, beleza, tudo certinho. O relé aqui mediu 40 amperes. Então veja que o interessante disso é que você vê o contrário, né? O que parece, isso quando você aterra. Quando você aterra, o que parece certo está errado, e o que parece errado é o que está certo. Claro que você não deve fazer esse aterramento aqui amarrando esse fio, fixando ele aqui, não. Você fica segurando, né, para não correr o risco de você depois esquecer e deixar ele ligado na terra, né? Então você dá um toque aqui, segura até que o cara confirme que de fato a corrente naquela fase diminuiu o seu valor e, portanto, a polaridade desse TC está correta. E você vai repetir isso para todas as fases. E eu digo a você, sem medo de errar, eu já trabalhei, tenho mais de 30 anos nessa área, com proteção, com teste de todo tipo, e por onde eu passei, eu sempre exigi esse teste, além de exigir o teste de injeção primária, que, como eu disse, alguns clientes não querem fazer porque acham que é retrabalho, eu exijo, onde eu trabalho, eu exijo esse teste, e exijo isso aqui. A minha equipe tem que fazer isso. Mas em locais onde eu não tinha autonomia para interferir, tá, eu via o pessoal fazer e simplesmente não fazer essa verificação. Então, ele não tem como saber se tem uma inversão aqui. Ele só vai descobrir isso quando houver uma ocorrência indevida no sistema, numa determinada ocorrência lá, o relé opera errado porque está com a polaridade invertida. É que ele vai descobrir. Mas esse teste ele é fundamental. Eu digo a você com toda certeza. A maioria dos comissionadores de proteção, de sistema de proteção, a maioria não faz esse teste. Ele é importantíssimo e você nunca deve deixar de fazer esse teste. Como eu disse, já repeti, essas medições elas podem ser feitas nos próprios relés, nos IEDs, ou com a perímetro de alicate, como eu falei, né? Medindo aqui com a perímetro de alicate. Agora, se feitas com a perímetro de alicates, estes devem estar o mais próximo possível do relé, do IED, tá? Porque você pode fazer num ponto onde a inversão esteja depois. Então, faz o mais próximo possível do relé. Porém, como eu disse, isso não é necessário. Você não precisa usar o alicate. Porque você na hora vai ver. Na hora que ele tocar esse ponto na terra, você vai ver que a corrente lá no display do relé ela vai cair. E cai muito. Ela cai uns 30%, ou ela cai uns 70%, de 60% a 70%. Então, você identifica rapidamente que o TC está errado. Tem uma ligação errada ali. Ok, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar sobre esse assunto. Eu pretendo fazer outros vídeos desse tipo, dicas de condicionamento. Dessa vez foi sobre essa questão aí do TC, de injeção primária, especialmente por essa razão aqui, que eu sei que os demais testes que eu mostrei aí atrás, todo mundo faz, mas eu sei que esse aqui nem todo mundo faz, por isso que eu coloquei. Só peço a vocês um pouquinho mais de atenção para o seguinte, né? Se você
Se esse vídeo lhe foi útil, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê um like, ative o sininho lá para quando eu lançar um outro vídeo você ser informado, né? E visite o nosso site, né? Lá no meu site você vai encontrar outros vídeos gratuitos, né? E nesse canal que você está vendo naturalmente, você vai ter vários vídeos aí sobre proteção. E o meu site, que é esse aqui, www.eletricaparatodos.com. Lá você tem dois cursos que podem interessar relacionados com proteção. Tem o PLT, que é proteção e controle de linha de transmissão, e tem o PES, que é proteção de equipamentos de subestação, e com ênfase na proteção de transformadores. E por que com ênfase na proteção de transformadores? É que transformador, reator, autotransformador, transformador de aterramento, eles têm 90% das proteções são iguais, são coincidentes. Então, o que é que eu faço? Lá eu mostro as proteções de um transformador e depois pego esse outro equipamento e falo só da diferença entre eles, porque esses equipamentos são todos similares, né? Transformador, reator e até capacitor. Também você pode, eu falo lá também, mas a ênfase maior é em transformador. Então eu peço que você dê uma pulinho lá, visite o meu site, se inscreva no canal, que melhora a visibilidade do meu canal, né? Se tiver mais, quanto mais inscrição tiver e quanto mais visualização tiver o canal, mais o YouTube prioriza o meu vídeo. E aí eu lhe agradeço.